Toda a sociedade começa a morrer quando perde a capacidade de distinguir o que é vítima e o que é criminoso, o que é coragem e o que é covardia. O Brasil não vai mudar enquanto a gente continuar terceirizando a culpa, enquanto a corrupção for relativizada, enquanto o tráfico for tratado como um problema distante, enquanto os valores forem substituídos pela conveniência, enquanto o voto por favores ou comodidade não for substituído pelo voto pelos valores sociais. Há 14 meses, um comandante saiu de casa para cumprir uma missão. Talvez tenha abraçado seus filhos pela última vez, eu nem sei se ele tem filhos. Talvez tenha prometido à sua esposa voltar. Talvez tenha feito o que milhares de policiais fazem todos os dias, escondido o medo de sair para manter a saúde emocional de quem eles amam. Mas ele não voltou. E durante 14 meses esse homem lutou pela vida. Enquanto isso, eu vi muita gente discutir segurança pública dentro de estúdios climatizados, longe do cheiro de pólvora, longe do barulho do tiro, longe do medo de não voltar para casa. Talvez eu tenha me impactado muito com o falecimento do comandante ontem, porque durante muitas vezes foi assim que eu saí de casa. Naquela época, eu me lembro com asco a fala de um programa da maior emissora de TV do país num domingo à tarde, um apresentador muito conhecido, falando sobre, lamentando as mães que não tinham seus filhos voltado para casa, os 120 bandidos que faleceram. Mas em nenhum minuto ele falou das mães dos policiais que seus filhos não voltaram para casa. Em nenhum minuto ele falou de profissionais que foram baleados naquele mesmo confronto, colocando muitas vezes a polícia e os órgãos de segurança pública como bandidos e os verdadeiros bandidos como vítimas. Na verdade, esse apresentador é um fantoche da guerra política. E sabe o que mais me dói? É que para que o tráfico exista, alguém tem que financiar. E quem financia é quem compra um baseado sem refletir sobre os efeitos. É quem cheira uma carreira de cocaína numa festa. É cada comprimido de êxtase tratado apenas como diversão inocente. Tudo isso coloca dinheiro na mão das organizações que compram armas e dominam as comunidades e matam policiais. A verdade é que ninguém quer ouvir, é simples. O crime organizado não vive do traficante. O crime organizado vive do consumidor. Difícil é olhar nos olhos da viúva de um policial. E eu já olhei. Difícil, talvez, seja entender que a maior hipocrisia que nós vivemos é que existe uma elite que comenta o caos, mas não vive o caos. Que romantiza as comunidades, mas não vive nas comunidades. Que relativiza o crime, mas protege os seus filhos do próprio crime. Vivemos numa sociedade de exclusão invertida. Exclusão invertida é: os que podem se isolam atrás de muros altos, de vidros blindados e escritórios luxuosos. Enquanto o povo, e o soldado é do povo, o comandante ele é do povo, fica exposto na rua, combatendo ou sobrevivendo do crime. E no meio disso tudo, surge o discurso que tratam os criminosos como vítima da sociedade. O resultado está aí. Facções dominando cidades, tráfico financiando armas e guerras, famílias destruídas, policiais enterrados. E ainda existem pessoas tentando convencer que o Brasil não deve endurecer contra o crime, que é um exagero, que defender a disciplina é radicalismo e que os valores das famílias são ultrapassados. Na verdade, eles não são ultrapassados. Ultrapassado é um país onde o cidadão de bem vive atrás das grades, enquanto o criminoso circula com sensação de impunidade. Ultrapassado é uma sociedade que perdeu a vergonha de relativizar o errado. Por isso, é hora de acordar. Porque no final das contas, uma nação não é destruída apenas pelos criminosos. Ela é destruída pelo silêncio, pela omissão, pela covardia de quem se acostumou com o absurdo. E esse ano, você tem o poder de votar. Nenhum dos candidatos é perfeito, mas eu não voto pela perfeição. Eu voto pelos valores. Eu não voto por favores. Eu voto por pessoas que se preocupam mais com o país do que com seus próprios bolsos ou com a sua própria imagem. E para finalizar, a pergunta é: por qual motivo ou o que te motiva a votar? E a você, comandante Felipe, só me resta a minha continência.